A cena se passa na terça-feira por volta das 17h30 no Mar Báltico, próximo à costa da Estônia. Estamos na sala de comando do petroleiro Jaguar, um monstro dos mares com 243 metros de comprimento por 42 metros de largura. Um desses famosos navios fantasmas que permitem escoar petróleo russo para a China ou Índia, contornando as sanções ocidentais. A bordo, a tripulação é russa, mas o barco atravessa e as coordenadas Sistema de Posicionamento Global mostram isso. As águas estonianas estão em estado de alerta. A Marinha estoniana, então, decide intervir. Um navio de patrulha é enviado para abordar o barco, levá-lo a um porto e interceptá-lo. A tripulação russa recebe a confirmação de que isso não é possível. O pedido será negado. O petroleiro imediatamente segue a ordem e foge para águas internacionais. A Marinha estoniana acelera, resultando em um embarque. Um helicóptero se aproxima, então um avião causa pânico na ponte. Nesse momento, tudo se descontrola. O exército russo, por sua vez, envia este avião, mas desta vez é um caça Sukhoi 30. Para repelir os estonianos, ele inicia uma perseguição com o helicóptero e o avião e consegue fazê-los fugir. O patrulheiro estoniano permanece nas proximidades e se contenta em escoltar o navio, que vai fazer escala em seguida ao largo desta pequena ilha russa, no Golfo da Finlândia, a ilha de Auckland. Moscou ganhou a partida desta vez graças à intervenção de seu exército. De fato, é uma caça constante. Neste caso, o que imediatamente despertou suspeitas foi que este famoso navio Jaguar navegava sem bandeira, sem pavilhão. Os estonianos tiveram confirmação de sua missão graças à sua matrícula. Trata-se de um navio sob sanção britânica desde que foram reforçadas na semana passada. De fato, listado como pertencente à frota fantasma russa. Centenas de velhos barcos comprados nos últimos 3 anos para exportar a qualquer custo o ouro negro de Moscou. Barcos frequentemente registrados sob bandeiras de conveniência do Panamá, Libéria, Gabão. Mas no final, esses navios fantasmas têm ou não o direito de navegar em relação às sanções que os ocidentais impõem regularmente? De fato, sim, David, mas apenas quando estão em águas internacionais, enquanto um navio fantasma permanecer lá. Mesmo se ele foi identificado e colocado sob sanções pela União Europeia ou pela Inglaterra, que frequentemente atualizam suas listas. Ele pode circular livremente, as marinhas ocidentais só podem pará-lo em portos ou em suas águas territoriais. Foi o que aconteceu com o nosso famoso Jaguar. Obrigado, Justine. Então, primeiro, algumas perguntas para os especialistas em operações presentes neste palco. Xavier, o que teria acontecido se o avião russo não tivesse intervindo? Será que soldados estonianos teriam descido para a ponte para tentar assumir o controle do navio? No passado, um barco russo já entrou nas águas territoriais da Finlândia. A Finlândia chegou, helicópteros chegaram, eles desceram comandos e assumiram o controle do navio. Eles descobriram que ele fazia parte da frota fantasma e participava da destruição das infraestruturas submarinas. E para cortar cabos. Então, potencialmente, é não apenas uma frota fantasma que está extraindo o petróleo ilegalmente. Sabemos tudo sobre os russos e, potencialmente, o tipo de navio que eles fazem, ou coletando informações contra nós, ou cortando nossas infraestruturas vitais europeias. Daí o duplo interesse em controlá-los, especialmente quando entram em nossas águas territoriais, onde temos o direito de interpelá-los. Fazer soldados estonianos descerem para essa ponte teria sido uma operação arriscada. Se os russos se defendem, potencialmente sim, mas se os russos se defendem, eles estão em um espaço, novamente nacional, territorial, da Estônia, país europeu, e da OTAN. Com um navio, mesmo que seja pequeno ao lado, que é um navio militar, portanto, eles também podem retaliar, raciocinar e forçá-lo ao porto. Como o avião russo expulsou, de certa forma, o helicóptero e o avião estoniano? Exato. O problema é que ele violou o espaço aéreo estoniano. Navegar em águas territoriais é um direito de passagem. Porém, ele poderia ter passado em águas internacionais logo acima, mas optou por entrar.
Lá isso não é uma violação. No entanto, o caça russo Sukhoi 30 ou Sukhoi 27 que entrou no espaço aéreo é uma violação. E então, ele fez o possível para afugentar, para evitar uma colisão, afugentar o avião de vigilância, que é um Patrulha 26. Se eu não estou falando bobagens, o helicóptero presente, normalmente utilizado para resgate marítimo, possui um guincho para descer pessoas. Então, na verdade, não eram aeronaves de combate, aeronaves de guerra. Do lado estoniano... Do lado estoniano, é um helicóptero que pode realizar resgate no mar, o Augusta Westland AW139. E isso é um aparelho que realiza resgate no mar e vigilância. Ambos são aparelhos militares, mas também são usados para salvar vidas. Mas quando há um guincho, podemos muito bem içar pessoas e também podemos abaixá-las. Portanto, potencialmente, são helicópteros que poderiam ter participado de um assalto legítimo ao navio, dada a situação. Aqui é uma superação por parte dos russos que impediram 2 vezes uma operação normal, legal em um território de um país da OTAN. Além disso, violaram o espaço aéreo. Sem resposta da nossa parte, talvez vamos rever o mapa. O que esse navio fantasma russo estava fazendo nas águas estonianas? Quando, se é um navio fantasma russo, que talvez esteja transportando petróleo bruto ou refinado russo ou outra carga, mas de qualquer forma de maneira clandestina, por que não permanecer ao máximo em águas internacionais? Ele pegou o caminho mais curto, ele se perdeu? Ele pegou o caminho mais curto pelo Canal Central Estreito, onde estão as águas internacionais, mas talvez não seja o mais simples para ele, e talvez já estivesse ocupado por outros navios. Ainda é um local de passagem intensa e talvez ele tenha se posicionado 5 quilômetros ao sul, o que basta. Em dezembro passado, eu estive nessa área com um navio da Marinha estoniana e um navio da Marinha francesa. Estávamos em contato com os russos, que nos observam constantemente das águas internacionais na área, então é normal, há muita intensidade ali. Nesse caso, o exército estoniano optou por não decolar seus próprios aviões de guerra. Ela optou por não entrar em confronto com este Sukhoi russo que estava prestes a salvar entre aspas, este cargueiro fantasma. Até onde sei, aviões portugueses decolaram devido a vários países na área, mas quais são as regras de engajamento? Quando a Rússia violou o espaço aéreo turco, 8 segundos, seu avião foi destruído. Como resultado, os russos não violaram mais o espaço aéreo turco. Desde 2017, os russos violam sistematicamente todos os nossos espaços aéreos, inclusive com aviões armados. Seja a Suécia, a Finlândia, a Alemanha, com drones, com mísseis que sobrevoam os espaços aéreos da OTAN. E a cada vez que decolamos, vamos vê-los, acompanhamos, voamos ao lado deles, fazemos eles entenderem que os vemos. Mas nunca há o que os russos fariam se violássemos seus espaços aéreos, o que os turcos fizeram. Nunca há a destruição. Eles atiraram nos russos em um helicóptero alemão no Mar Báltico, eles atiraram em um avião em águas internacionais, um míssil que não funcionou em um RC-135 no Mar Negro. Portanto, suas regras de engajamento são baseadas na agressividade. Até agora, nossas regras são de recuar sempre que eles entram em contato. Eu acredito entender que você teria desejado que esses aviões portugueses da OTAN, no âmbito da OTAN, poloneses e pessoas de outros países também decolaram. No mínimo, ir ao contato. Você parece desejar que esses aviões atirem no Sukhoi russo, ao menos manter contato para que o Sukhoi russo fique distante. Isso é o mínimo para os estonianos fazerem seu trabalho. Isso é a demonstração de que os europeus ainda não perceberam a agressividade da Rússia. O Báltico é um mar da OTAN. Agora, só Kaliningrado, que ainda é um pedaço russo, todo o resto é um mar da OTAN. Podemos bloquear na saída do Báltico, poderíamos bloquear a saída desses petroleiros fantasmas do dia para a noite. Isso seria ilegal. Mas não, é o que fazemos, porque se são águas internacionais, os turcos controlam os Dardanelos. Posso garantir que fecharam, não há mais navios de guerra passando. Poderíamos fazer o mesmo. Isso poderia ser considerado uma declaração de guerra, mas precisamos de uma. O que acabou de acontecer lá, em qualquer circunstância, seria considerado efetivamente como uma declaração de fato de guerra. Ele violou voluntariamente um espaço aéreo para atacar edifícios, aviões, helicópteros, etc. Mesmo sem agressividade por parte da Estônia, considero isso de extrema gravidade vindo de outra potência. A OTAN poderia ter reagido, pois os aviões decolaram e poderíamos ter ordenado o contato com o Sukhoi, não para derrubá-lo, evidentemente,
Mas eu também lembro a respeito dos russos, eu me lembro que os russos, eles derrubam aviões civis. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas caiu em 1983, se não me engano. Um avião japonês da Coreia que havia desviado sobre o território deles e das ilhas de Sakhalin. Eles derrubaram em 2014. Um avião da Malásia. Então, são pessoas que não hesitam e nós continuamos. E isso é realmente importante, porque continuamos a tratar os russos como se fossem nos declarar uma guerra nuclear. Eles não hesitam por um segundo. Perdoe a observação profana de quem está fora desses assuntos, mas se vamos intimidar o avião russo, se vamos até mesmo roçá-lo eventualmente, atirar nele, e se em vez de um Sukhoi, são 5, 6, 10 Sukhois que chegam e que nós mandamos de volta, uma dúzia de aviões da OTAN, será que há esperança? Não é a capitulação de entrada. Então, a vida é uma profissão de risco, né? Você lembrou o episódio turco, que é bastante eloquente a respeito. Os russos entendem essa linguagem e observo que é muito interessante ver o uso que a propaganda russa faz dela. Essa operação é descrita como um fiasco da OTAN, já que precisamente a contenção levou a poder reivindicar uma espécie de triunfo. E, aliás, uma das propagandistas mais frenéticas do regime de Putin denunciou ironicamente uma tentativa ridícula da Estônia de ser o primeiro país aniquilado na Terceira Guerra Mundial. É por isso que temos as imagens dentro do petroleiro, porque eles estão muito felizes. Temos quando... Mesmo imagens com essa nuance, porque Justine olhou todas essas imagens, a maneira como a televisão russa as reportava. Eles afirmam que este navio navegava em águas internacionais, então eles dizem houve a agressão da Marinha Estoniana em águas internacionais. Na verdade, ela analisou as imagens, Justine, e vemos claramente no quadro, as coordenadas mostram que são realmente as águas estonianas. Os russos desrespeitaram a Estônia ao alegarem falsamente que estavam em suas águas territoriais. E o problema é que os russos estão constantemente testando nossos limites no Báltico, como Xavier disse. E que, por não estabelecermos nossos próprios limites, na verdade, deixamos a porta aberta para esse tipo de escalada. Portanto, é uma má mensagem que a OTAN está enviando para a Rússia hoje.